Olá, graça e paz. Essa é a 28ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Aqui vamos avançar mais um pouco no livro de Salmos, indo do Salmo 57 até o 72, na segunda, terça e quarta. E voltaremos aos livros históricos, lendo o segundo livro de Samuel, o comecinho do segundo livro de Samuel, do capítulo 1 até o 7. Então, na parte do livro dos Salmos, vamos ver novamente salmos de clamor por livramento de adversários, salmos de confissão, salmos de adoração. Eu quero destacar aqui dois salmos. Um é o 62, muito conhecido, um dos preferidos de muitos irmãos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Salmo muito querido do povo de Deus. E também o Salmo 65, que tem um trechinho lá muito calvinista, no qual ele diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. O próprio Deus escolhendo aqueles que ele vai trazer para si. Mas um pouco à frente, o salmista começa a falar das evidências da presença de Deus em toda a criação, em toda a natureza, em toda a vida. E ele usa uma expressão que eu acho lindíssima. Ele diz assim: as tuas pegadas destilam fartura. Que jeito lindo de descrever, muito poético, muito próprio dos Salmos, de descrever a forma como Deus deixa as suas impressões, a sua presença evidenciada nos seus cuidados sobre as nossas vidas. Nós vamos até o Salmo 72, porque o livro de Salmos é dividido em 5 livros, em 5 porções, vamos dizer assim, classicamente entendidas. Desde os judeus eles já faziam isso, Então eles faziam essa divisão, colocando o Salmo como tendo uma estrutura interna, que vai o primeiro livro do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do Salmo 42 ao 72, então estamos encerrando os 2 primeiros livros nesta semana, e depois continuaremos as nossas leituras. O livro terceiro vai do Salmo 73 ao 89, o livro quarto do Salmo 90 ao 106, e o livro quinto, o último livro, do Salmo 107 ao 150. Ninguém sabe quem organizou os salmos dessa forma, e dentro desses 5 livros, mas a tradição judaica diz que esses 5 livros espelham de alguma maneira os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Então, como se fossem os salmos refletissem a lei de Deus. É o coração do crente ali orando e louvando a Deus e cantando a Deus em reflexo da palavra de Deus no Pentateuco. Bom, essa é a tradição dos judeus. É só uma curiosidade aí para explicar por que é que nós estamos indo até o Salmo 72, fazendo uma pausa, voltando para a história de Davi, e mais para frente vamos retomar as nossas leituras dos Salmos, tá bom? E na quinta e sexta-feira nós vamos então retomar a história de Davi com o segundo livro de Samuel, Então nós vimos no primeiro livro de Samuel a ascensão e queda da primeira dinastia, do rei Saul, e a ascensão da segunda dinastia, que é a dinastia de Davi. Mas ele ainda terminamos o primeiro livro de Samuel com Davi ainda sendo perseguido. Mas agora, no segundo livro de Samuel, Davi então recebe a notícia da morte do rei Saul e de Jonatas, que seria o seu herdeiro natural, no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, Davi é escolhido rei de Judá, Então aquela tribo específica de Judá o escolhe como rei, mas as demais tribos continuam seguindo a linhagem de Saul, com Isbosete escolhido como rei do restante de Israel. Davi acaba habitando em Hebrom, então ali virá sede do seu reino, do seu governo por 7 anos, mas durante esse tempo há uma guerra ali entre os exércitos de Davi e os exércitos de Isbosete. E Abner, o general lá de Isbosete, acaba mudando de lado, se desgostando lá, achando que estava sendo mal apreciado por seu rei, e acaba mudando de lado, vem para o lado de Davi, mas como ele tinha matado já o irmão de Joabe, general de Davi,
Joabe aproveita lá uma oportunidade e acaba matando Abner, então ele muda de lado, mas não pode exercer ali um papel no reino de Davi, porque Joabe o mata. Em compensação, no capítulo 4, Isbosete é morto pelos seus homens, né, uma traição lá, e acabam matando Isbosete e trazendo a sua cabeça para Davi. E Davi, então, com a morte de Isbosete, que era o descendente de Saul, se torna rei de todo o reino, ele unifica pela primeira vez ali todo o reino, né, e conquista Jerusalém. Importante isso, né, durante os primeiros 7 anos ele está em Hebrom, mas ele conquista Jerusalém e vê que é uma cidade mais apropriada para a sede do governo e vai para Jerusalém. Vence os filisteus ainda no capítulo 5, uma vitória importante ali para mostrar que Deus estava com ele. E no capítulo 6 traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Então Jerusalém agora é a sede do reino, do governo, né, civil, e também do governo religioso, já que o próprio Deus está ali personalizado na sua arca, né? No capítulo 7, Davi planeja construir um templo, Deus lhe aparece e lhe faz uma promessa de uma dinastia perpétua, e assim encerramos a leitura dessa semana. Nessa segunda parte, em que vamos acompanhar aí a dinastia de Davi, eu tenho 3 destaques. O primeiro deles é que os relatos iniciais aqui estão todos procurando assegurar a inocência de Davi. Então Davi não pode ser acusado de ter dado um golpe de Estado. Por quê? Ele poupou a vida de Saul quando pôde, ele lamenta a morte de Saul, ele lamenta a morte de Jonatas, descendente de Saul, ele lamenta a morte de Isbosete, descendente de Saul, ele lamenta a morte de Abner, general lá do exército de Saul. Então, ele está limpo de consciência, o seu reino começa com toda a propriedade, com toda a justiça, né? Ele não é um rei que usurpou o reinado de Saul. Ele é um escolhido de Deus e Deus entregou o reino para ele. Isso tem que ficar bem claro, e o escritor então traz todos esses detalhes no início justamente para deixar isso bem evidenciado. Segundo destaque, a arca, né? A arca tinha sido perdida na época de Samuel ainda, antes de Saul ser escolhido rei, o primeiro rei, lá em 1 Samuel 4, nós lemos isso, coisa aí de 2, 3 semanas atrás. E lá, então, a arca é perdida para os filisteus, aí Deus castiga os filisteus acabam dispensando a arca lá numa região, e ela agora é recuperada por Davi e vem para Jerusalém, e essa chegada da arca em Jerusalém acaba sinalizando o retorno não apenas do artefato, né, da arca, mas o retorno da presença de Deus, do favor divino, novamente entre o povo de Israel. Então Deus está agora de volta no trono de Israel, porque há um rei fiel, né? Enquanto o rei é infiel, Deus não está de fato governando o seu povo. Se o rei é fiel, Deus é o verdadeiro rei no meio do seu povo. E aí tem aquele episódio estranho, né, em que Davi tem que fazer 2 tentativas para trazer a arca. Na primeira delas, ele traz num carro de boi novinho, bonito e tal, só que a arca balança e um dos filhos, um dos rapazes lá da casa onde a arca tinha ficado, Uzá, ele estende a mão para segurar a arca, e por causa disso Deus o fulmina ali, ele é morto naquele mesmo momento. Mas a ira de Deus não é especificamente, aparentemente não é só contra Uzá, né, que teve aquela reação imediata, mas é uma ira de Deus com a negligência total que estava acontecendo com as suas próprias orientações, com a própria lei que Deus tinha dado para o transporte da arca. A gente viu lá em Números, né, nas nossas leituras, que tinha toda lá uma descrição de como a arca deveria ser transportada. A arca tinha argolas e tinha umas varas que passavam por essas argolas, ela tinha que ir nos ombros dos sacerdotes. Então, há toda uma negligência aqui que está sendo punida por Deus na pessoa de Uzá, porque é ele que estende a mão, né? Então, podemos até imaginar aí que no seu coração ele estava se engrandecendo por ter cuidado da arca quando estava com Abinadab, o seu pai, ou que estava sendo arrogante porque estava levando a arca para Jerusalém. Podemos até conjecturar essas coisas, mas o texto não fala.
O texto só diz que Deus o castigou, e quando Davi corrige a forma como ele está levando a arca para Jerusalém, Deus se agrada. Então a gente pode entender que o problema maior foi, de fato, a negligência com as orientações de Moisés. Um último destaque, obviamente, é que nós vamos terminar a nossa semana lendo as promessas de Deus de que sempre haveria um descendente de Davi no trono, né? Que haveria um trono perpétuo, um trono eterno que jamais teria fim, um reinado que jamais teria fim. E, obviamente, isso não aconteceu com Salomão e nenhum descendente de Davi, né? Pelo contrário, o filho de Davi, Jesus, é aquele que cumpre essas promessas, né? Então, nossa leitura aí da vida de Davi vai terminar com essa nota de esperança, apontando para o Rei Divino, apontando para o Messias, que viria 1000 anos depois, mas viria para cumprir todas essas promessas. Essa é a nossa leitura. Espero que seja de edificação para você, tanto a parte dos Salmos, quanto a parte histórica também, seguindo na vida de Davi. Na semana que vem continuamos com 2 Samuel e vamos avançando aí na vida do rei Davi. Deus abençoe, boa semana, boas leituras.